Pessoal, estamos de volta em Joaquim Egídio, aqui na Estação Ambiental, e hoje estamos com um modelo 2022, é o Peugeot 3008 na sua versão GT Packing. Hoje a Peugeot tem duas versões, a Grife e essa GT. A Grife está sendo comercializada na promoção do website deles por 230 mil e essa GT Pack por 250. A característica em termos de motorização, a parte mecânica, os dois são iguais. A diferença é que essa daqui tem um nível um pouco mais alto de sofisticação no interior que nós vamos ver e externamente que a gente vê. Os logotipos são todos escurecidos, tem esse detalhe do teto em preto. Na dianteira continua, né? O símbolo 3008 aqui também escurecido, o símbolo da Peugeot. A parte de iluminação, ela é toda em LED e você pode ver que ele não tem o farol de neblina. Por quê? Porque esse conjunto óptico já faz a função de farol de neblina. Quando é acionado a luz de neblina traseira, automaticamente o facho de luz dianteiro é alterado para ele funcionar como um farol de neblina. E na lateral do farol, tem um outro LED que faz a iluminação de curva, ou seja, quando você esterça ou liga a seta, ele ilumina o centro da curva. E um outro detalhe interessante nessa grade frontal é que vocês podem ver, ela não tem moldura, como a gente vê em muitos carros, então deu um detalhe totalmente diferente essa falta de moldura aqui, ficou bem bacana também. E seguindo com a parte de iluminação, na traseira também, em LED, toda a iluminação, e o porta-mala a gente tem aquele abertura sem as mãos, né? Tem uma capacidade muito boa, são 520 litros. E o step temporário está aqui dentro do carro, bem versátil aqui, tem localização aqui, tem lugar para colocar acessórios, tem tomada 12 volts com iluminação. Na parte de rodas e pneus, a gente vê pneu 235 50 19, essa roda diamantada, também escurecida, combinando bastante com a carroceria, dando um estilo bem bacana, bem esportivo para o veículo. O motor é um 4 cilindros em linha, montado transversalmente, 1,6 litros, que entrega 165 cavalos a 6.000 RPM e 24,5 kgfm desde 1.400 RPM. Turbo carregado, né, com interresfriador, tem 16 válvulas, duplo comando de válvula, porém a variação de fase é somente no comando de admissão, que é o que está desse lado. Assim, 165 cavalos, para um carro desse tamanho aqui, motor 1,6 litros, não é muito pouco. Para quem a gente for dirigir, eu vou explicar uma coisa interessante para vocês, uma característica que esse motor tem nessa sensação de dirigir. Bom, e continuando, é um câmbio de automático, engrenagens epicíclicas, 6 marchas, do fornecedor Aisin. Cara, muito bem casado. Esse fornecedor Aisin é um dos melhores fornecedores, na minha opinião, em termos de conjunto de câmbio automático. Eu gosto muito, já trabalhei com eles em outros projetos, eu gosto muito do conceito e de quão compacto é o câmbio deles. Fazendo aquela avaliação tradicional do AE, do banco traseiro, o banco dianteiro está regulado para minha posição, 1,81 m de altura. Ajustar o encosto de cabeça, perfeito. Bom, tem bom espaço suficiente, digamos, para o joelho. O pé fica um pouco apertado. A gente vê que o assoalho é bem alto, acaba não dando um bom apoio para a coxa aqui na parte frontal, mas a inclinação do banco é muito boa, bem confortável. A gente tem aqui o apoia-braço, bem confortável, os acabamentos, né? Vê que o próprio revestimento do banco
nessa mistura desse alcântara com essa imitação de couro, dá uma sofisticação. Porta-revista dos dois lados, saída de ar climatizado aqui para trás pelo console central, duas tomadas USB, uma tomada 12 volts, alça de teto em todas as posições, bem bacana, bastante espaço, bastante sensação de espaço. Mais do que o espaço, é a sensação boa que você tem aqui. E esse teto solar panorâmico, quando aberto, ele te dá bem mais claridade. Agora vamos sair para o posto, dar aquela análise técnica por baixo do carro. A chave você já viu que é presencial, a partida é por botão, alguns detalhes bacanas aqui de conforto, né? Nessa parte do console central, a gente tem o carregador de bateria de celular por indução, ou seja, sem fio. Tem o inconveniente de que o espelhamento do telefone, ele exige o fio. O desenho todo do painel eu achei muito bacana, né? Essa central multimídia colocada nesse modo bem elevado aqui, fácil visualização. A intuitividade dela não é 100%, ela em muitos casos ele exige que você utilize essa botoeira aqui, então para selecionar rádio, selecionar modo de navegação, modo de condução do veículo, aplicativos, mas também por ela você consegue controlar o sistema de ar-condicionado, que é de 2 zonas. O quadro de instrumentos é um outro negócio à parte, né? Ou seja, ele é uma outra tela em LCD, totalmente configurável. Estranho ver esse contagiro acelerando no sentido anti-horário, né? Ele cresce da direita para a esquerda. Mas ficou bacana em termos de design, né? Tem coisas que são desenhadas por designers, eles não são autoentusiastas como nós. E tem outros modos de configuração aqui de condução, navegação, você pode jogar inclusive o mapa, né, de navegação, ele fica aqui no painel central para facilitar ainda mais a visualização. Vamos sair em direção ao posto de combustível. Depois a gente faz a avaliação completa. Vamos fazer aquela análise técnica agora embaixo do carro. Estamos aqui no posto Cadar em Souzas. Bom, primeira coisa aqui na frente do carro que a gente vê um fechamento plástico para melhorar essa aerodinâmica, e logo na sequência tem um outro fechamento, vê que ele é um fechamento metálico, né? Ele é aberto para ventilação do cárter, ventilação da transmissão. Tem aqui a janela para fazer a troca de óleo, bem interessante também. E na suspensão a gente vê o subchassis ancorado direto na carroceria, sem buchas. Na lateral o braço de controle. O que eu vejo aqui? Que ele tem uma espessura bem avantajada, né? O articulador é fixado por rebites, suspensão tradicional do tipo McPherson na dianteira, o freio a disco ventilado na dianteira, a disco na traseira, a pinça de freio ela é deslizante, né? A gente percebe que tem uma robustez bem grande aqui nessa parte de suspensão no conjunto do eixo dianteiro. Já mais um outro detalhe, a bucha do braço de controle, a traseira, ela é vertical, aquela que dá mais conforto para a suspensão, e a dianteira na horizontal, que dá mais controle, né? Tem mais uma outra fixação aqui atrás de reforço, bem robusto mesmo o sistema, com barra anti-rolagem. Na parte central traseira, a gente vê as linhas de freio e combustível estão aqui protegidas pelas duas longarinas, mas obviamente se pegar um graveto, um galho mais forte, aí pode danificar. O tanque de combustível ele está fechado aqui com essa proteção plástica, né? Ele é um tanque plástico e a gente chega na suspensão traseira. O que a gente vê? Um eixo de torção
Você vê que a viga do eixo de torção ela é uma viga dupla, ou seja, é como se fosse um tubo, né? E esse tubo ele foi hidroformado, então um tubo redondo, ele foi feito isso aqui, ó. Então ele fica duas paredes assim, uma parede fechando com a outra. Isso dá uma maior rigidez torsional e talvez por isso mesmo nem necessitou de colocar a barra anti-rolagem adicional. E outro detalhe que a gente vê bem interessante é, no braço de controle da suspensão, a gente vê esse fechamento plástico para melhorar o fluxo de ar. A gente vê a mola helicoidal, é que o arame dela tem um diâmetro bem pequeno. Isso denota que, e com a quantidade de elos que tem, a constante elástica dessa mola é mais baixa, faz com que você tenha mais conforto de rodagem. E uma coisa interessante, diferente de outros projetos, é o batente de compressão. Você vê que ele tem uma pequena torre plástica aqui, que não é deformável, e a parte deformável é só essa parte branca superior. Na hora que a carroceria encosta aqui, ela faz a deformação. Então, todo esse conjunto, ele acaba dando bastante conforto para o veículo. Eu fiquei muito surpreso, nós vamos ver, agora que a gente sair para andar com o carro, nós vamos ver isso daí. E aqui na parte traseira, o que a gente vê? O abafador, né, bem bonito aqui, bem bonito e mais do que bonito, ele está escondido pelo para-choque. E aí na traseira forma-se essas duas saídas de ar, de escapamento, são duas saídas falsas, né? Na verdade, a saída do escape está aqui por trás do para-choque, né? Então são soluções que os engenheiros da Peugeot adotaram, que deixou o carro com um design bem bacana. Vamos andar agora com o carro. Estamos de volta aqui em Jacuim Egídio. Eu gosto desse trecho de paralelepípedo, essas lombadinhas que tem aqui para ver a movimentação da suspensão. Primeira coisa que chama a atenção positivamente é aspereza. Esse pneuzão aro 19, série 50, eu achava que ele ia dar mais aspereza para o carro, mas não dá não. Ele vem bem, o carro vem uma aspereza num nível muito bom. A movimentação também nessas ondulações aqui do paralelepípedo é muito gostoso. Aquele que eu falei lá no posto, né? Aquela mola traseira de uma constante elástica menor, ela acaba dando mais suavidade nessa movimentação da suspensão. Lógico, isso tem que estar casado também com uma boa calibração de amortecedor. Aqui nessa primeira curva aqui a gente vê, tem uma pequena rolagem da carroceria, mas nada muito pronunciado. Nesse piso irregular aqui, bem remendado também, ele passa bem aquela coisa de absorção de impactos, né, que seria o pneu se chocando nesses pequenas saliências. Ele vem bem, olha, de parabéns, viu? Gostei bastante. Aí na parte de direção, o que a gente vê primeiro, o diâmetro do volante, né? Ele tem menos de 370 milímetros. Eu calculo que deve ter uns 365, 360 até. Depois eu coloco na ficha técnica no site todas essas informações. Ele tem uma pega agradável. Esse conceito da Peugeot do iCockpit, que eles chamam, né? Que o volante é menorzinho, você enxerga o quadro de instrumentos por cima do volante, né? É uma coisa que você tem que se acostumar. Depois que você se acostuma, vai bem. No primeiro momento, para mim, é um tanto quanto impactante. Tem a vantagem de ajuste de distância e de altura, já fica fácil de achar a melhor posição, conjugado com o banco, né, que também tem todos os ajustes. A parte de resposta de direção, você percebe que o centro ele é bem definido, né? O sistema tem o auxílio de permanência em faixa. Se você começa a comer faixa aqui, ele pisca uma luzinha ali no painel e
o volante faz a correção da curva, né? Aqui, ó, uma curva leve como essa ele vai fazendo, só que ele já te avisa, opa, segura o volante, né? Não é uma condução 100% autônoma, mas ele funciona bem. E o que eu gostei, não é muito intrusivo. Ou seja, aquele negócio que você às vezes dá uma comidinha de faixa para dar um espaço para um ciclista, por exemplo, ele não fica te trazendo de volta com força, não. Ele tem uma bem dócil essa resposta. E a parte de resposta de direção é muito preciso. Você coloca o carro aonde você quer. Então você vê aqui em curva, ele vem bem. Olha, resposta muito boa. A definição de centro também é bem positiva. Fica com aquele centro indefinido. Para uma viagem longa, isso te ajuda, que não te cansa muito, né? Na parte de desempenho de motor, a gente tem 3 modos de condução selecionáveis através desse comando. Então é o modo Eco, é o modo normal e o modo Sport. Na hora que você vai para esse último modo, o painel muda a configuração de cores, ele fica vermelho, a resposta do acelerador e troca de marcha fica mais pronta, ou seja, busca sempre um desempenho um pouco maior. E falando em desempenho, quando a gente vê lá um motor 1,6 litros, turbo carregado, 165 cavalos não é pouco? Pode até ser pouco, mas a gente tem que pensar no seguinte: a gente não dirige na condição de potência máxima. Qual que é a condição de potência máxima? É que você com o acelerador totalmente aberto, né? O tal do TPS 100%. A gente dirige em cargas mais parciais normalmente. E é isso que é legal, que eu gostei nesse motor. Essa resposta em baixas rotações e cargas parciais, ele responde muito bem. Olha, ele parece um motor muito maior do que ele é, muito mais potente do que ele é mesmo, entendeu? Então, essa parte de dirigibilidade nessa condição, olha, é sensacional. Ele responde muito bem. Tem a possibilidade de troca de marcha no modo manual através dessas borboletas. Elas não estão atrás do volante, elas estão na coluna, né? Às vezes isso dificulta um pouco. Você está fazendo curva, você perde a possibilidade de fazer uma troca de marcha, porque as alavancas ficam paradas. Mas é uma opção interessante. E para acionar o modo manual 100%, você aciona aqui, aí aparece lá no painel manual. Agora estamos direto aqui em manual. Agora vamos ver aquele corte de rotação, se ele faz a troca de marcha. Coloquei uma segundinha aqui, vamos acelerar, vamos ver, ele vai até 6.200 e ele trocou. Ou seja, ele não segura a marcha em aceleração, ele só vai segurar quando você dá aquela tirada de pé e mantém a marcha selecionada, né? Voltando para o nosso modo normal de condução, tirando do modo manual, no drive automático novamente. Esse motor THP, ele é somente gasolina, né? Então, o consumo de combustível no trecho São Paulo-Campinas que eu fiz com esse carro fez 13 km por litro, né? Para o tamanho do carro, o peso do carro, eu achei um consumo bom, né? O valor homologado é 12 km por litro. Então, está dentro daquilo que a gente costuma ver já, né? Um pouco mais de consumo, um consumo um pouco melhor do que os valores homologados em laboratório. O sistema de freio, ele é bem responsivo. Aquele jumping, aquela desaceleração para pequeno curso do acelerador com baixa carga, no pedal do freio, pequeno curso no pedal do freio, você percebe que ele é bem responsivo. E
em desaceleração mais longa, não percebi nenhuma possibilidade assim de entrar em fading o sistema de freio, ou seja, mostra que o sistema de freio a disco ventilado na dianteira e disco na traseira está muito bom para o tamanho do carro e para o peso que ele pode carregar. Na parte de capacidade de carga, a gente já viu, né? O porta-mala é bem grande, 520 litros, e a capacidade de carga do carro é de 650 quilos. Olha, é difícil ver um SUV com essa capacidade de carga ultimamente. Gostei bastante também dessa característica. Bom, aproveitando que estamos chegando aqui na subida, vamos fazer aquela aceleração para ver como que se comporta em termos de ruídos, vibrações, se tem alguma coisa indesejável. Eu vou deixar no modo Sport, para cá. Vamos deixar no modo Drive mesmo. Então tá ligado Sport. Pé no freio, vou acelerar, ver onde que é a rotação de stall, 2.500 e saímos. Ó, cresceu, quase 6.000. A partir de 5.000 a gente nota um pouquinho mais de ruído, mas nenhuma vibração incômoda. Bem ajustado e assim, e é um ruído bem abafado, não é aquele ruído estridente, metálico que incomoda. Não, ele foi bem. Gostei dessa característica que foi dada no carro também. E você vê aqui, ó, agora que ele ficou preso na terceira marcha. Ou seja, o modo Sport ele segura bastante a marcha mesmo para te dar bastante esportividade. Dos sistemas de auxílio ao motorista, ele tem várias coisas. Já falei do sistema de permanência em faixa, ele tem detecção de obstáculos com frenagem autônoma de emergência, ele tem leitor de placa que te indica ali no painel central qual que é a velocidade identificada, então isso facilita bastante ao motorista. Tem os alertas de ponto cego nos retrovisores externos. O retrovisor interno, assim como a grade dianteira que não tem a moldura, ele também não tem molduras, ele fica um desenho bem bacana e ele é do tipo eletrocrômico. O sistema de navegação integrado aqui na central multimídia, você pode usá-lo ou usar o espelhamento de um celular. O controle de velocidade de cruzeiro, ele é do tipo adaptativo, né? Ele regula a velocidade do carro que vai à frente. E como todo carro da Peugeot, tem uma alavanca adicional atrás do volante, onde você faz todo esse comando de ajuste de velocidades, aumento, diminuição. Funciona bem. Eu já falei acho que em outros vídeos, não é a coisa que eu mais gosto, esses controles de velocidade adaptativo, mas é uma coisa que está vindo para dar conforto, né? E falando em conforto, esse banco, além de ele ter memória, né, para ajuste, ter todos os ajustes elétricos, ele tem um negócio bem bacana. Bom, primeiro ele tem o ajuste de temperatura, né, o aquecimento dos bancos. Isso para um país tropical como o nosso não é tão útil. Agora, aqui tem um outro sistema, que é um sistema de massageador. Você ativa esse massageador e aqui pelo próprio multimídia você vê que você tem várias maneiras de fazer massagem, né? Então você vai dirigindo e com um massageador aqui nas suas costas, né? Negócio interessante e bacana que nessa versão GT ele tem para os dois bancos, tanto do motorista quanto do passageiro frontal. Bom, como deu para ver, esse Peugeot 3008, no meu conceito, coloca a Peugeot no Brasil com esse carro num nível de premium, né? Carros premium. Ele tem um bom conteúdo, os materiais que se utiliza tanto no interior quanto no exterior.
Olha, eu gostei bastante do nível do carro. Eu posso dizer que eu nunca fui um fã de carros Peugeot, mas nesse aqui eu fiquei assim bem surpreso positivamente com o resultado, né? Valeu, obrigado, espero que vocês tenham gostado também. Até a próxima. Se não está inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe para que a gente continue crescendo e trazendo esses conteúdos. Obrigado, um abraço.